Salve, salve, amigos telespectadores da TV Câmara Pouso Alegre, canal digital 18.4. Estamos no ar com o programa Câmara Entrevista. Nosso programa também é exibido pela Rádio Legislativa FM 96,7. Você acompanha também o Câmara Entrevista, sempre abordando temas de interesse da comunidade, de interesse da população, para você que nos sintoniza e quer ficar por dentro do que acontece aqui em Pouso Alegre e na região. Bom, e hoje nós vamos receber aqui a empresária Márcia Neri. Ela vai contar um pouco da sua história, ela que possui uma doença rara, que o nome é até difícil de falar, é conhecido como doença do LAN, ou da LAN, né, Márcia? Tudo bem? Tudo. O nome é bem difícil, né? Como que é o nome difícil. dessa doença? Linfangioleumioma-tose. Linfangioleumioma-tose. Exato. Tem que fazer soletrando para poder conseguir. E fala um pouco pra gente, Márcia, essa é uma doença rara, né, que você estava falando para mim nos bastidores. Como que você descobriu essa doença? Em 2008, eu tive uma dor muito forte nas costas. E eu não conseguia saber do que se tratava. Entrei tomando analgésicos, né? Por 5 dias eu fiquei, isso foi em outubro de 2008, por 5 dias eu fiquei com uma dor insuportável. E depois disso, eu procurei o Hospital das Clínicas e com isso eu fui diagnosticada com um pneumotórax espontâneo. Eu tive um pneumotórax que o pulmão é perfurado e com isso existe o vazamento do ar pela pleura. E eu fui diagnosticada com pneumotórax, mas até então não tinha explicação. Quando foi em janeiro de 2009, eu procurei o pneumologista, que eu fui orientada depois disso no hospital, procurei um pneumologista e ele me pediu uma tomografia para saber o motivo do pneumotórax espontâneo. E com isso fui diagnosticada com linfangioleumioma-tose. E agora fala para quem está acompanhando, um nome muito difícil, mas que doença, é uma doença rara, né? Como que é essa doença? Rara, ela estima-se que tem de 3 a 5 mulheres a cada 1 milhão de habitantes. Então ela é muito rara, ainda desconhecida, até mesmo no meio científico, no meio dos médicos, né? Então ainda é bem rara. E, na verdade, o que acontece, ela caracteriza por o tecido muscular do pulmão, ele vai crescendo desordenadamente e, com isso, ele vai tomando conta do pulmão e fazendo com que a gente vá perdendo a capacidade de respirar. Que é essa troca, então, a gente vai perdendo a capacidade de respirar. Então, quer dizer, essa doença, ela atinge os pulmões? Os pulmões e 50% das mulheres que são portadoras da LAN, elas também têm angiomiolipomas, que são tipos de cistos de gordura nos rins. Então, 50% das mulheres apresentam isso também. E quando você descobriu, Márcia, essa doença, qual que foi o seu sentimento, sua reação? Foi horrível, como diz, o chão se abriu, porque, na verdade, quando eu fui procurar o Dr. Google, que é o que todo mundo faz, assim, a perspectiva de vida era de 10 anos apenas. Então, eu achei que realmente eu teria apenas 10 anos de vida, mas eu fui encaminhada para o HC em São Paulo, com o Dr. Carlos Carvalho, que é o pesquisador no Brasil dessa doença. Então, ele me tranquilizou, pediu para que eu mantivesse a calma, apesar de tudo que eu tinha lido, e que a gente teria que esperar, que seria o decorrer, com o tempo, a gente veria como a minha doença ia progredir ou não. Graças a Deus, eu tive a atividade dela em 2010, que eu tive mais 2 pneumotórax em 2010, fiquei 25 dias internada em São Paulo, mas desde então ela paralisou, não teve mais, a minha doença não tem atividade. Pelo menos por enquanto ela está sem atividade. Não é o caso, porque em Pouso Alegre, apesar de ser tão rara, nós temos mais uma amiga, Lamiga, que é assim que nós nos tratamos carinhosamente, que é a Leila Braga, que também é empresária, e ela foi transplantada. Ela já foi transplantada do pulmão. Agora conta pra gente, só pra gente entender, Márcia, essa doença, ela é uma doença que atinge um número muito raro, né? Muito. De cada 1 milhão são 5 mulheres? De 3 a 5 mulheres. Em cada 1 milhão de pessoas, de 3 a 5 mulheres? 3 a 5 mulheres. E como, quando você descobriu essa doença, como você descobriu essa associação, ou como você criou essa associação? Conta pra gente. Não, a associação já existe desde 2004. Foi criada pela Simone Garcia e pela Flávia Patitucci, que também eram portadoras de LAN. E todas duas já são falecidas.
Então, quando eu estive no Hospital das Clínicas fazendo vários exames, eu fiquei 3 dias lá fazendo os exames para que clinicamente eu tivesse o diagnóstico, eles mesmos me contaram sobre a associação, que foi quando eu conversei, eu tive mais contato com a Flávia, com a Simone não, porque logo que eu fui diagnosticada ela faleceu, a Flávia faleceu em 2015, e eu tive conhecimento sobre a Alhambra, e foi a Flávia que me acalmou muito na época, que me ajudou. E em 2015, com o falecimento da Flávia, algumas meninas portadoras e que tinham conhecimento, resolveram colocar a associação, porque na época dependia única e exclusivamente da Flávia. E depois as meninas conseguiram que outras ficassem juntas e fizessem com que a associação viesse desenvolver trabalhos para que pessoas pudessem ter mais acesso. Então a gente criou uma página na internet, né, que é a alhambrabrasil.org. Nós criamos uma página do Facebook, que é a linfangioleumiomatosi, e também temos a página da Alhambra, e temos a @alhambrasil pelo Instagram, para que as pessoas pudessem ter acesso e mais conhecimento. Agora, ou mais que você descobriu, como que se manifestou essa doença, como ela se manifesta, como que a pessoa descobre essa doença? A forma mais comum da descoberta da doença ou é a dispneia, que é a falta de ar, a pessoa ela fica com falta de ar a pequenos exercícios, depende da evolução da doença, ela pode afazeres normais até de trocar a própria roupa, de tirar, se despir e colocar a roupa, ela pode apresentar quadro de dispneia, ou pneumotórax espontâneo, ou as duas coisas juntas. Eu nunca tive a falta de ar, eu apresentei já com pneumotórax espontâneo. Quer dizer, e aí aqui em Pouso Alegre você descobriu a Leila, que é sua amiga, que faz parte do grupo. E como que foi? Ela também teve uma reação desse mesmo tipo ou não? A Leila, ela teve a dispneia. Ela começou a sentir uma falta de ar muito grande, ela descobriu a doença em 2006, em 2008, o pulmão dela já estava bem comprometido. Quando ela descobriu, ela tinha 54% da capacidade pulmonar. Depois, em 2008, ela já estava com 34% da capacidade pulmonar. E com isso, ela já evoluiu para o transplante, porque daí, na época, ela lançou mão de uma droga que hoje, graças à Alhambra, e depois de muita batalha, a gente conseguiu, em 2017, em setembro de 2017, consegui incluir o sirolimo, que é a droga, né, rapamicina, o sirolimo, como para tratamento da lã, porque até então ela era apenas uma droga usada para transplantados. Então, quando a gente conseguiu fazer essa inclusão na bula, hoje a gente consegue lançar mão, apesar de ser um medicamento muito caro e que ainda não está disponibilizado pelo SUS, que é agora o trabalho que a Alhambra está tendo de essa luta para conseguir, porque hoje é só através de judicialização que as meninas conseguem essa medicação. A Leila mesmo, na época, lançou mão dessa medicação importando dos Estados Unidos. Ela conseguiu alguém que na época estava em estudo nos Estados Unidos, né, e ela conseguiu importar esses sirolimos. Então, foi o que deu sobrevida a ela para conseguir fazer o transplante. E hoje ela está com o pulmão transplantado? Hoje ela tá bem, até ela estaria aqui comigo, mas infelizmente ela teve uma viagem de última hora e não pôde vir. Bom, a gente vai continuar falando aí sobre essa doença, o LAN, sobre essa associação também, esse que é o mês da LAN, né? E que é uma doença, como que é o nome, Márcia? Linfangioleumiomatosi. Então, sobre essa doença aí, a gente fala daqui a pouquinho, mais informações depois do intervalo, não saia daí. Olá, de segunda a sexta-feira nós temos um encontro marcado aqui na TV Câmara. São 5 horários alternativos para você ficar por dentro das principais notícias, aqui no Jornal da Câmara. Você sabia que o trabalho dos vereadores tem impacto direto na sua vida? Por isso, é tão importante que você acompanhe as ações, decisões e os projetos que os vereadores votam aqui na Câmara Municipal de Pouso Alegre.
Para te ajudar, existe o Transparência Já, uma prestação de contas mensal do trabalho dos parlamentares de Pouso Alegre. Cidadão, é seu direito saber e é nosso dever informar. Acompanhe o Transparência Já e fique por dentro. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota Fiscal Eletrônica para Produtor Rural. Cartão do Produtor Rural. Impressão de declaração eletrônica de acidente de trânsito, boletim de acidente de trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais, balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre, novos serviços para melhorar a sua vida. Estamos continuando o nosso programa Câmara Entrevista hoje aqui com a Márcia, ela que é portadora de doença rara, uma doença rara, a LAM, que a gente falou no primeiro bloco, e que ela agora integra aqui uma associação em Pouso Alegre, que é muito importante essa associação para ajudar a tornar conhecida essa doença, né, Márcia? Porque são poucas agências, assim como são poucas pessoas, né, mulheres, no caso a maioria, infectadas com a doença, né, que tem essa doença, são poucas pessoas que sabem também que existe essa associação, né? Sim. A associação, como eu disse, foi criada em 2004. Na verdade, ela é uma associação itinerante. Nós não temos um local da sede. Hoje a sede é em Fortaleza, porque a nossa presidente fica em Fortaleza. Então, hoje ela é composta pela Rivânia, que é a nossa presidente, Maria Clara, que é a vice-presidente, que é de Juiz de Fora, a Ângela, que é de Brasília, que é a secretária, e eu sou a tesoureira. Então, eu sou de Pouso Alegre. Então, porque ela, na verdade, a gente tem hoje um grande número de pessoas no Brasil todo. Então, a associação não tinha como ter um lugar estabelecido. Então, ela é itinerante. Conforme muda a presidência, muda também o local da associação. Você tem uma ideia de quantas pessoas hoje no Brasil têm essa doença, ou no mundo? Não, no mundo eu não tenho. No Brasil, a gente estima-se, como eu disse, de 3 a 5 mulheres. Cadastrada no HC, no caso do Hospital das Clínicas em São Paulo, o último número que a gente tinha eram 102 mulheres. Se não me falhe, tá? 112 mulheres. Então, quando eu fui diagnosticada, eu era número 42 da pesquisa. Hoje eu já não tenho, a gente já não tem muito, porque todos os dias, ontem mesmo, eu estava, quando eu estava no Facebook, uma pessoa, uma portadora, me chamou, ela de Manaus. Ela tinha descoberto a doença na semana passada. E ela disse que, eu achei muito bonito até que ela disse assim, que foi Deus que colocou a nossa página na vida dela, porque ela estava simplesmente em desespero. E eu conversei com ela, mostrei para ela que ela não tinha apenas 10 anos de vida, porque eu já estava com 9 anos de diagnóstico, que a gente tem portadoras, hoje a portadora mais velha está com mais de 70 anos, então assim, que não era para ela se prender a isso. Quer dizer que não é uma pena de morte, a pessoa tem aquele dia marcado, não tem... É todo um estudo e uma evolução. Hoje eu faço acompanhamento semestral em São Paulo, porque eu preciso... eles precisam ver qual é a atividade da minha doença, entendeu? Então ela pode progredir em pouco tempo, mas não é que você está, como diz, fadada como diz a morte, não é isso. Entendeu? E no Brasil a referência é o Hospital das Clínicas em São Paulo? Hospital das Clínicas, a equipe do Dr. Carlos Carvalho. Quer dizer, então todos esses casos acabam vindo para São Paulo, não?
Alguns não, porque nós temos centros de referência também em Fortaleza, que é o Hospital de Messejana, temos na Bahia, que eu me esqueci agora o nome do hospital, e temos em Santa Catarina, que também temos, que são referências tanto na LAM, para o tratamento da LAM, quanto do transplante pulmonar. Ô Márcia, e nesse mês que é o mês da LAM, que atividades vocês fizeram de conscientização da comunidade, da população? Então, agora em maio deste ano, nós perdemos uma amiga. Até na época ela foi diagnosticada comigo, ela se chamava Leca. E ela era muito jovem, com 48 anos, e a gente já estava pensando, eu juntamente com a associação, o que poderíamos ter feito. Até fizemos a venda das camisetas para conscientização, para que as próprias portadoras pudessem comprar e estar usando neste mês, né? E veio de encontro com toda essa movimentação da Alhambra, que eu, conversando na minha empresa com o meu genro e o meu afilhado que trabalham comigo, e surgiu a ideia de estar fazendo uma feijoada beneficente, que ocorreu no dia 10 de junho. Eu consegui reunir 220 amigos, né, e patrocinadores, para que toda a renda fosse revertida à Alhambra, para que a gente possa caminhar com a cura, para ajudar nas pesquisas, porque hoje toda a pesquisa vem dos Estados Unidos. A Lung Foundation, que é o que a gente segue, que é uma associação muito forte no mundo, ela faz isso, ela arrecada fundos para que ajude nas pesquisas, para poder estar ajudando nas pesquisas. Então, eu fiz essa feijoada beneficente, doei 3 peças, 3 joias minhas, para que pudesse ser feita a rifa. Uma rifa que vai correr agora no dia 29/6, nós vamos fazer o sorteio pelas redes sociais, por volta de 11h15, 11h30 mais ou menos na minha empresa. Eu estou preparando um almoço entre os meus funcionários e minha família, para que a gente possa estar fazendo esse sorteio, né? Ainda dá tempo de adquirir a rifa? Ainda dá tempo, ainda tem alguns bilhetes. Qual que é o procedimento? Pode entrar em contato comigo, né? Pelo meu celular, que é o 999848032, ou mesmo me mandar uma mensagem pelo site ou pelo Facebook da Alhambra, sem o menor problema. Pode ir. Aparecendo aqui no vídeo, vocês aí de casa estão tanto o celular da Márcia, como também os endereços, né, das redes sociais aí da Alhambra, para você se informar e também ajudar, uma forma de colaborar com as pesquisas, né, Márcia? Nesse momento é importante que tenha pesquisa para que encontre uma solução. Que a gente possa colaborar com as pesquisas na procura da cura, e também podemos dar uma luz e dar uma mão para as meninas, porque tem muitas que não têm condições financeiras, a medicação é muito cara, é R$2.000 a caixa, e muitas tomam mais de uma caixa. Então, a gente está com isso, tentando arrecadar fundos para ajudar. E Maria Clara, falando comigo na semana passada, quando a gente foi fazer alguns acertos sobre a feijoada, ela ainda me falou: o meu sonho, Márcia, era conseguir uma casa de apoio em São Paulo para as meninas que precisam estar morando lá, porque para fazer o transplante precisam morar em São Paulo. E eu falei, então vamos unir forças e vamos batalhar. Então a gente tem uma conta também na Caixa Econômica Federal, né, que é a agência 2922, a conta 0762 dígito 8, que quem quiser e puder, né, colaborar com a gente, qualquer quantia é sempre muito bem-vinda, porque nós dependemos das pessoas e da generosidade das pessoas. Quer dizer, é uma forma de conscientizar também a população da importância dessa doença, esse mês que é dedicado aí a esse controle dessa doença, que não é uma doença que causa, na hora a pessoa fica tenebrosa, né, Márcia? Sim. Mas que tem cura, tem tratamento. Não, ela não tem cura, mas tem tratamento. Tem tratamento, isso, exato. Exatamente, ela não tem cura, mas tem tratamento, não quer dizer que a pessoa está fadada ali a um tempo, a um prazo, conforme aparece, que o Google sempre é meio complicado, né? As pessoas, o Dr. Google deixa a gente um pouco deixa o pessoal meio apavorado, mas sempre é bom procurar um médico e ter essa orientação médica. Exatamente, né, o pneumologista, e se houver realmente, a tomografia é onde realmente se tem o diagnóstico, primeiramente, é o primeiro, né, que apresenta como sugestão, a LAM, que a pessoa procure e tenha essa tranquilidade, como diz, pode entrar, como diz, para conhecer, visite o nosso site, porque tem muita informação importante. Como é uma doença quase que exclusivamente feminina, sabemos que ela tem receptores para o estrógeno, que é o hormônio feminino, e então
que a mulher que chegar a apresentar alguma dispneia ou um pneumotórax espontâneo, que ela procure um médico, um pneumologista, que ele vai orientá-la e pedir os exames, né, necessários para que seja feito o diagnóstico correto, porque infelizmente, como ela é rara, se confunde muito com outras doenças, que no caso da POC, asma, porque pela pessoa apresentar a falta de ar, né? Mas para a gente estar encerrando, eu queria que você deixasse uma mensagem para a população e um convite também para ajudar aí na divulgação da lama. Então, eu gostaria muito que todos pudessem visitar e curtir nossa página do Facebook, no Instagram, que pudessem nos seguir, né? Que divulgasse para os seus amigos, que quem pudesse colaborar com a gente, né, com qualquer quantia, ou mesmo até nos ajudando com sugestões do que poderíamos fazer para poder estar ajudando e levando ao conhecimento ao maior número de pessoas sobre essa doença que é tão rara e que, se não descoberta a tempo, que ela pode realmente ser fatal. Então é isso que a gente pede, né? Para que outras pessoas também tenham a chance, como eu tive, que graças a Deus eu fui diagnosticada rapidamente, e a Leila também, que está aí já, se eu não me engano, há 7 anos de transplantada. Então eu gostaria muito que as pessoas pudessem visitar e nos ajudar na divulgação. Tá aí, eu quero agradecer a Márcia, você de casa também, o telefone de contato aqui da Márcia para você participar, ajudar, está aparecendo no vídeo também, o endereço das redes sociais. Vale a pena colaborar, ajudar e também a divulgar aí a importância dessa associação para que muitas pessoas que às vezes não têm a doença, não descobriram a doença, vão descobrir, ter aí esse alicerce, né? Porque vocês, quem precisa, você viu, a Márcia deu um exemplo aí de uma paciente lá de Manaus que descobriu a doença e vocês acabaram sendo o alicerce para eles nesse momento de desespero, né? Inicial. Esse é o maior objetivo realmente da associação, é estar apoiando a todas as portadoras. Bom, eu agradeço aí o carinho, a audiência de todos vocês, até o nosso programa Câmara Entrevista, nossa próxima edição. Forte abraço, a gente se vê.